Meus nobres cartoleiros, agora chegou a vez, vamos cantar, né? Pela 10ª vez nós vamos mitar, galera. Até aqui, que maravilha, só felicidade. 10ª rodada agora de Brasileirão, né? Chegando aí a primeira 10ª do campeonato. Até aqui o nosso time vai mantendo aí a média na casa dos 90 pontos. Tivemos uma 9ª rodada muito boa que nós vamos estar mostrando aí para vocês no desempenho. Então, continua aquela onda das mitagens, nosso papo continua da mesma maneira até aqui. Não fomos surpreendidos aí de forma de forma que despencasse a nossa nota, né, que fizesse aí um estrago no nosso time. Ainda não aconteceu isso. E não vai acontecer tão cedo, porque até aqui, pelo menos, o campeonato está ajudando os cartoleiros, ainda mais esse capitão, né, galera? Então, a gente vai estar aí preparando o vídeo para vocês, com o desempenho, com a escalação, com bons e baratos. Eu falo isso porque estou fazendo aqui essa passagem, são 7 horas da noite e ainda não escalei o time principal, né? Já fiz o desempenho, que vocês vão estar vendo aí agora. Essa rodada começa hoje, né? Tem daqui a pouco São Paulo Internacional. A essa altura a gente já sabe aí o resultado. Não está valendo para o Cartola. Então na quarta-feira aí começa para valer para nós. E para quem não torce nem para o São Paulo, nem para o Internacional. Bora com tudo então. Desempenho do Super Toro. Escalação da 10ª rodada. E bons e baratos. Bora mitar mais uma vez, meus nobres cartoleiros. Pois bem, mais uma rodada finalizada e aí você vê na tela o Mitadas e Micadas, que é o desempenho do nosso time. 9ª rodada do Brasileirão, conseguimos mais uma mitada, aquela onda das mitagens, sempre a gente vai falando isso, né? Porque as mitagens ainda não tiveram seu fim, infelizmente. Estamos batalhando aí forte para manter o pique, manter as energias e até aqui está dando super certo. 95,62 pontos, pelo que foi a rodada, tivemos uma pontuação excelente. No campeonato, essa já é a 6ª nota do nosso time na casa com pelo menos 90 pontos, né? Estamos nessa conta considerando um 89,98, que pra gente é 90. Então, 6 rodadas maravilhosas, sendo que uma delas foi 103 pontos, a nossa maior nota, né? Aí nós tivemos 2 na casa dos 80 pontos e tivemos uma que foi 73 pontos, a nossa rodada aí mais modesta. E tudo isso dá uma média de 90,61 pontos no campeonato. São 815 pontos,51. 815,51 a pontuação total do Super Toro. E de patrimônio, nessa rodada nós perdemos aí 19 centavinhos e temos agora 179,40 cartoletas. Na rodada passada a gente perdeu cerca de uma cartoleta e 40 centavos, um pouquinho menos, e isso é prova de que para a gente poder manter as altas pontuações está sendo necessário arriscar em jogadores que vêm de mitada, né? E ainda por cima caros. Nós vamos tendo aí rodadas com preços elevados, né? A gente tem acompanhado. E é o único jeito que a gente está encontrando para manter o alto nível, né? Depois na escalação aí a gente vai ver como é que o Super Toro virá para a 10ª rodada. A respeito da rodada que passou, vamos aí comentando. Nós tivemos um desempenho legal na defesa, com a perda de apenas 2 SGs, né? Nós fizemos uma defesa mesclada, e aí aquela história que já explicamos, a gente passa a depender do SG de 5 equipes, isso é muito complicado. Por isso a nossa esperança é que os jogadores, mesmo perdendo o SG, recuperem os 5 pontinhos, né? Não foi o caso do Lucas Veríssimo. Ali uma boa opção seria o Vitor Cuesta, né, do Internacional. O certo nessa rodada era arriscar tendo 2 SGs do Inter. E lá no gol o Walter, infelizmente só fez uma DD. A gente imaginava que o Flamengo ia pressionar bastante, mas só exigiu aí uma DD do nosso goleiro e foi logo no gol, que aí saiu o rebote e o Felipe Viseu não deu chances de defesa. Mas até que a rodada para goleiros foi bem ruim.
nós tivemos aí de maior destaque o Fábio, que dos goleiros que teve o SG, ainda fez uma DDzinha, ficou com 8 pontos, né? E o Danilo Fernandes, o Marcelo Groi e o Diego Alves, que são goleiros que tiveram o SG, né? Não saíram dos 5 pontos, por isso a gente não está muito preocupado com essa pontuação do Walter, né? O goleiro que mais se destacou foi o Magrão, no Internacional Esporte, aonde era inesperado o vacilo do Internacional, né? E foi daí uma das nossas micadas no meio de campo, né? Eu acredito que nessa rodada todo cartoleiro errou pelo menos um meia. Nós fomos com os 3 praticamente unânimes, né? Os 3 mais escalados. O Zé Rafael tomou cartão e não foi muito bem. Sem cartão a nota dele seria 6.3. E o Patrick também tomou cartão amarelo. Sem cartão teria feito 5,4. Ou seja, fariam notas até razoáveis, né? Para bom. Jogadores aí que não fizeram gol nem deram assistência. Mas os cartões amarelos prejudicaram as suas atuações, e a gente teve aí, por exemplo, o Lucas Paquetá no Flamengo e Corinthians indo muito bem, e no América Mineiro contra o Atlético Paranaense, o nosso amigo Serginho dando aquela mitada astronômica, né? Esse eu confesso que nem de longe eu sonhei em escalar, então não dá para mim considerar, né? Ainda teve cartoleiro que conseguiu ir com ele. E no ataque nós tivemos aí 2 mitadas, Roger Guedes e Gabigol, e enquanto que o Everton zicou, e a gente teve aí de atacantes mitos o Ricardo Oliveira, o nosso amigo lá do Palmeiras, o William Bigode, e a sensação Rodrigo, 30 e porrada de pontos, né? Mais de 30 pontos, 3 gols e 1 assistência. Foi realmente o mito aí da rodada, pediu música e tudo no Fantástico. E esse jogador a gente não esperava que ia ter esse desempenho todo, né? O Everton, que seria o cara certo da gente tirar, ele acabou sendo o jogador que zicou, né? Mas você imagina assim, antes da rodada, se a gente fosse tirar alguém, seria o Gabigol. E o Gabigol ele imitou, né? E de repente a gente tira o Gabigol para botar um jogador que foi mal, ou então até mesmo que foi bem, ficaria elas por elas, né? Antes da rodada era difícil imaginar que desse ataque aí seria o Everton quem ia zicar, né? Foi uma surpresa mesmo. E aí por isso que não surtiu muito efeito negativo esses erros de jogadores. A nossa nota foi fantástica. Teve lá na lateral um desfalque seríssimo aí para muitos cartoleiros. O Gilberto do Fluminense ficou no banco, não entrou em momento nenhum da partida. E os nossos laterais foram bem, o Zeca 7.2, Thiago Carleto fez gol, tirou 9,8, né? Depois deram uma roubada de bola para ele, e do Zé Rafael deram uma roubada de bola também, bem depois que o jogo acabou, quase mais de um dia depois. E isso aí foi aumentando a nossa nota, né? Estávamos com 92, fechamos com 95. Um outro lateral que foi muito bem foi o Iago Pikachu do Vasco, deu assistência, né? E tirou aí uns 10 pontos. Uma nota parecida com a que os nossos jogadores tiraram, então tá tranquilo. Zaga a gente já comentou aí, o Dedé foi bem aceitável, e no lugar do Lucas Veríssimo era para ser um zagueiro do Internacional, de preferência o Vitor Cuesta. Então essa foi a nossa rodada, tudo certo, tudo maravilha. Felizmente aí quanto à valorização, nós tivemos o Roger Guedes e o Gabigol valorizando bastante, né? E foi isso aí que salvou a nossa valorização, né? Acabamos perdendo praticamente nada. Então fechamos, vamos agora ao time principal, a escalação do Super Toro para a 10ª rodada do Cartola FC. E assim vai para mais uma rodada a nossa máquina, o Super Toro, tentando aí a 10ª mitada consecutiva. Apesar de termos agora, dessa vez, não é lero-lero, é a rodada mais difícil desse ano do Campeonato Brasileiro. Nós não temos nenhum time assim que desponte como favorito. Talvez o máximo ali é o Botafogo contra o Ceará, né? O grande favorito aí nessa rodada. Acontece que o time do Botafogo não vem se mostrando muito interessante assim para a Cartola, no meu ponto de vista. O principal destaque que está surgindo agora é o Chiesa, né? Fazendo gols aí
em algumas ocasiões, no clássico contra o Fluminense, fez gol contra o Vitória, gol agora no jogo contra o Vasco, né, no clássico contra o Vasco, e então chega em grande fase. O Ceará a gente viu nos jogos aí contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, né, nem em casa o time tá com ânimo, né, parece... A gente vê o semblante do torcedor, né, nos jogos do Ceará, filma muito a torcida, e muitas caretas, né? O torcedor sabe que o time não conseguiu se preparar para jogar legal a primeira divisão, e sempre que enfrentar grandes equipes, principalmente fora de casa, tende a ser uma presa muito fácil. E qual que é a dificuldade dessa rodada? Nós termos que confiar em jogadores que não são mitos, né, no Cartola. O Chiesa está em boa fase, mas ele não é um mito. E jogadores que têm partidas complicadas, né, para o nível de suas equipes. O Vitória pega a Chapecoense, nós temos até o Neilton como boa opção. Apesar dele vir tirando boas notas, até mitado em casa, fez gol contra o Santos fora de casa, é um jogador que eu sempre tenho um pé atrás. Aí você tem lá Everton e Luan no jogo Grêmio e Palmeiras, eu acho os dois excelentes opções. E nessa rodada especificamente preferi não ir com nenhum deles para poder apostar todas as fichas aí no meu goleiro Jailson, do qual eu acho até que nem imita com SG, né? Vai ser quase certo aí que vai ter um gol do Grêmio, né? E o nosso amigo vai ser muito exigido, é essa a nossa expectativa. Mas dessa vez nós quisemos mesclar mais, não vamos colocar jogador contra o nosso goleiro igual a gente fez naquele Atlético Paranaense Santos, né? Fomos com o Thiago Carleto contra o Vanderlei e os dois se deram muito bem. Dessa vez vamos só com o Jailson da massa mesmo. E aí você tem então Botafogo favorito contra o Ceará, né? Falamos aí do Vitória contra a Chapecoense, um destaque o Neilton. Seguindo mais para nossa escalação, nós temos o Cruzeiro contra o Vasco. Talvez aí para Cartola é o grande favorito ao lado do Atlético Mineiro, que pega o América. E para mim, que sou tricolor, é um pouco complicado dizer, mas no Cartola não existe clubismo. O Flamengo é muito favorito nesse clássico contra o Fluminense. Tricolor aí sem o Pedro, sem o Marco Júnior, e o Flamengo embalado na liderança, com jogadores em grande fase. O Paquetá vai ter mais um mérito nesse jogo, né? Mais uma vantagem, que é a suspensão do Diego. Ele vai ser muito mais exigido ofensivamente, vai avançar muito mais. Então, ele em boa fase sempre imita, né? É um grande jogo aí pro Lucas Paquetá, na minha opinião. Enquanto que o René, ele vai estar marcando o Gilberto, né? É a grande força ali do Fluminense, tende a ser nesse jogo, que vai estar sem o Marco Júnior, e o Marlon tá um pouco tímido, né? Então o Gilberto vai tentar todo aí pro time do Fluminense, ele que foi poupado contra o Paraná. E aí o René vai ser seu principal marcador e tende a ter as roubadinhas de bola, por isso nós estamos com ele. Aí completando a escalação, né, vou sempre atualizando do que a gente já falou para a gente não se perder. O Flamengo no clássico, o Atlético Mineiro no clássico, né, um dos favoritos aí, fomos com Guedes e Blanco, e o Blanco como nosso capitão. São dois jogadores que tendem a mitar sempre, e o Guedes, se a gente fosse com um atacante só, seria ele. O Chiesa eu acabaria deixando de fora, né? O Chiesa nesse time ele ganhou a vaga do Everton, né? Se eu fosse escalar um atacante do Grêmio seria o Everton, o Neilton e o Raniel, atacante aí do Cruzeiro, que vai ser titular, que o Sassá tá suspenso, né? Nessa disputa aí para segundo atacante, o Chiesa levou a melhor pela sua fase e pelo Ceará ser muito fraco. Mas o Guedes eu de qualquer jeito já escalaria. Estamos com Gustavo Blanco dessa vez de capitão, um pouco mais na segurança, né? A gente sabe que o Guedes é grande jogador, mas América Mineiro, querendo ou não, é um clássico, né? E o Coelho vai ter o mando de campo, então vamos ali com o jogador das roubadas de bola e do futebol um pouco mais cauteloso e pontuador, né, para Cartola. E se ele der uma assistência ou até fizer um golzinho, a nota dele vai explodir de felicidade.
Cruzeiro, né? Estamos aí com Egídio, com Dedé e com Thiago Neves. Dedé é o jogador mais escalado da rodada. O Egídio, que no jogo contra o Vasco pela Libertadores lá em São Januário, deu 3 assistências. Então isso só fortaleceu a minha confiança para poder ir com ele. De alguma forma o Mano Menezes, treinador, a gente sabe como é que é, né? Ele vai ver o histórico do adversário, vai ver alguma partida que o seu time tenha jogado contra ele e as jogadas que deram certo, né? Então isso deve se intensificar, né? O próprio Egídio também, jogador, estava em campo, né? Deu as 3 assistências e ele tem uma certa dimensão aí pro caminho do sucesso, né? E aí nós fomos com ele sem muito medo, né? É um jogador que nos passa bastante confiança. Dedé, inquestionável, e Thiago Neves, tomara que dessa vez ele imite, né? O Cruzeiro bem favorito. O Vasco que vai ter a estreia do Jorginho, tentando aí se reencontrar na competição nessa partida muito complicada. Jailson já citamos e para fechar a respeito da escalação, fomos com 2 jogadores que são mitos e que igualmente podem aí tirar boas notas. O Corinthians precisando se reabilitar na competição, enfrentando o Santos, né, no clássico. O Corinthians costuma ter SG contra o Santos e contra o Palmeiras, né, são times aí que o Corinthians joga em casa e na maioria das vezes não toma gol, né? Clássicos na Arena Corinthians. E o Balbuena a gente sabe que é mito. Vamos torcer para que ele vá bem. Uma outra opção boa seria o Kahneman, zagueiro do Grêmio. E lá no meio de campo fechamos, né, o nosso 4-4-2 com o Zé Rafael do Bahia. O Bahia não vem numa boa fase, né? E esse jogo contra o Paraná vai ser bem delicado. Imprevisível, né? E então o Zé Rafael tende a ter um bom desempenho, eu acho, né? Porque o Paraná cede muita roubada de bola e não tem a mesma potência, né, de outros adversários. Zé Rafael sempre jogando avançado ali. Eu acho que vai ser uma boa partida para ele. Então nós estamos aí com o Zé Rafael e abrindo mão de um terceiro atacante, que nessa rodada eu tô para falar para vocês, né? Eu deixei de fora aí Neilton, o Raniel e outro jogador, o Everton do Grêmio. O meu terceiro atacante seria o menino Raniel do Cruzeiro. E assim nós vamos, galera. Meio rodada difícil, né? É até difícil a gente analisar muita coisa. Nós temos mais que torcer do que... Nós estamos mais na torcida do que na convicção. As partidas que a gente deixou de fora, vocês vejam só. São Paulo e Inter que não tá valendo. Sport e Atlético Paranaense, jogo dificílimo. Talvez aí o Thiago Carleto e o Anselmo, né? Jogadores que estão em fase muito boa. Deixa eu ver mais o que. Paraná e Bahia que a gente acabou arriscando, né? No Zé Rafael, mas é outro jogo muito complicado. E nos demais, todos a gente foi aí com pelo menos um jogador, né? Rodada difícil, então nós temos um time bastante mesclado. A grande força aí do nosso time, o Cruzeiro, seguido do Atlético Mineiro e do Flamengo. Equipes aí que precisam ajudar o Super Toro para manter a boa sequência no Cartola FC. E a gente vai avisando, né? O Super Toro tem René e tem Lucas Paquetá, mas o Léo Rodrigues vai torcer muito aí pro Flusão, conseguir uma boa vitória para nós. E em todo caso, sucesso aí, boa sorte, amigos rubro-negros e tricolores, que seja um Fla-Flu aí de muitos gols, né? Eu acho que mesmo tendo gols, o René ele vai se destacar nas roubadas de bola e por isso também não me preocupa a questão do SG rubro-negro. Beleza, meus amigos, é o que a gente tinha a dizer. Vocês perdoem aí qualquer coisa, rodada mais difícil. Tomara que dê tudo certo e a gente continue aí nessa caminhada de muito sucesso. Vamos para o Bons e Baratos. Está aí pronto para mais o nosso Bons e Baratos, chegando para essa rodada com um preço de 113,17 cartoletas. O nosso time vai precisar ter uma boa recuperação agora,
por conta de um machucado gravíssimo que obteve na última rodada, onde fez 47,72 pontos, foi a primeira zicada do ano do Bons e Baratos, porém por um motivo também inesperado, nós na última rodada ficamos com um jogador a menos, o Bruno Henrique dos Santos, que acabou sendo escolhido para ser o capitão do time. Ou seja, se a gente já soubesse que ele não ia jogar, não seria problema nenhum escalar o Gabigol ou até mesmo o Rodrigo, provavelmente o Gabigol a gente escalaria e colocá-lo como capitão aqui do Bons e Baratos, o que faria com que ele rendesse 28 pontos, né? Fez 14 e pouquinho e teria a nota dobrada, né? E com isso o time ficaria mais uma vez aí na casa dos 70 pontos e mantendo seu brilhante desempenho no ano de Cartola FC. Ainda assim, o Bons e Baratos tem 70,8 pontos no campeonato, 70,80 de média, e pontuação é 637,20 pontos, né? Isso aí, no ano passado, por exemplo, que nós não tínhamos capitão, né? Seria uma média muito digna aí de Cartola FC, e para o Bons e Baratos 70 pontos aí não deixa de ser muita coisa e o time vai se saindo muito bem. Para explicar a escalação, nós temos aí jogadores do Botafogo, né? Além do Chiesa, o Igor Rabelo, uma galerinha do Cruzeiro, assim como no time principal, Dedé, Egídio, Thiago Neves, Raniel, o técnico Mano Menezes, mais um nome do Flamengo. Ali nós já temos o René, o Paquetá ficou muito caro, fomos com o Everton Ribeiro, e lá no ataque colocamos o Henrique Dourado aí, no caso aqui no Bons e Baratos, acreditando numa possível lei do ex, né? Precisávamos aí de um terceiro atacante para fechar o time, o ceifador tá numa fase bem ruim e vai ser um Fla-Flu, né? Então, de repente aí pode ser que ele volte a se encontrar com as redes, o Bons e Baratos está aqui colocando ele. E no mais, um jogador do Bahia, né, que é o Elber, eu vejo ele jogando bem, sendo produtivo para o tricolor baiano, e assim vai ser a escalação do Bons e Baratos para essa rodada, fechando com o goleiro Jailson da Massa também, escalado aqui no nosso time, por a gente ter bastante confiança aí, que ele vai ter um bom desempenho na rodada, e vai ser muito útil, então, tanto para o Bons e Baratos quanto para o Super Toro, e é uma rodada também, aparentemente, muito ruim para goleiros, assim como a última rodada foi. Essa então é a rodada, vamos torcer aí para o nosso time ter uma recuperação. Como capitão, o escolhido foi o Chiesa, né? Ali seria ele ou o Thiago Neves, que são os dois jogadores do meio para frente que nós temos também no time principal. E logicamente, se eles estão no principal é porque a gente confia mais, então o capitão tinha que ser um dos dois, e nós vamos com o Chiesa. E tomara que dê tudo certo para o time também. O Bons e Baratos merece estar sempre conseguindo boas mitadas para poder ajudar a galera aí precisando de umas cartoletinhas, né? E precisando fazer bons times, mas tendo poucas cartoletas. É esse o nosso objetivo. Missão cumprida, galera. Você viu aí as nossas escalações, as máquinas que vão continuar arrebentando aí para o Super Toro e para o nosso Cartola FC, que são dicas aí especiais para vocês. A gente aqui coloca em campo o melhor possível, né? E não escondemos nenhuma peça. Times aí buscando tirar o máximo de ponto possível sempre. E agora chegou nossa vez, vamos cantar, né? Aquele abraço e bora mitar!